Esse vídeo é de extrema importância. Nós estamos a um passo, ou melhor, a uma canetada de uma pessoa que nunca teve votos e não representa ninguém, para que o Brasil seja completamente censurada. Para que as nossas redes sociais, as nossas vozes sejam permanentemente caladas. E eu vou explicar para você. Esse vídeo pode demorar mais do que 5 minutos, o que eu costumo gravar, mas eu peço para que você assista para você entender a gravidade da situação. Desde que Lula chegou à presidência, e nós sabemos como ele chegou à presidência, ele vem trabalhando para tentar censurar o Brasil. Afinal de contas, é a voz do povo que atrapalha o sistema da esquerda. A imprensa ajudando constantemente e o Congresso não. Uma das coisas que deixou Lula e o seu governo muito revoltados é que através do Congresso, através dos representantes eleitos, a Casa Legislativa, eles não conseguiram aprovar os seus projetos de censura, porque a população se mobilizava quando eles estavam prestes a fazer a votação, fazendo com que eles recuassem. E aí nos últimos dias nós tivemos várias falas, tanto do Lula quanto da Janja, de que a internet precisa ser censurada. Janja indo para a China, pedindo para que a China, uma ditadura comunista, sanguinária, ensinasse para o Brasil como censurar as redes sociais. Lula, nesse fim de semana, em um desses eventos, dizendo que a prioridade dele é censurar as redes sociais. Não é diminuir a criminalidade, gerar renda, gerar emprego, melhorar a economia, diminuir o preço, não. É censurar o povo para que o povo não possa falar sobre isso. Para que pessoas como Nicolas não possam mostrar para o povo brasileiro o que esse governo está fazendo. Só que pelo Congresso eles desistiram. Eles sabem que no Congresso não tem como aprovar. Principalmente por causa da rejeição que o Lula está agora, os partidos de centro jamais embarcariam num projeto absurdo quanto da censura. E aí foi ativado o Escritório de Advocacia e Despachante do governo Lula, que é o STF, Suprema Corte Brasileira. No ano passado, eles começaram uma votação para considerar o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. O artigo 19 é o artigo que fala que as empresas das redes sociais elas não podem ser responsabilizadas civil e criminalmente por conteúdos postados dentro dela. Afinal de contas, são bilhões e bilhões de coisas que são postadas, o que se torna impossível para uma empresa poder analisar um por um e dizer o que pode e o que não pode ser dito. Aí vem o X da questão. Dias Toffoli votou um dos votos mais abomináveis, mais draconianos que já se viu na história da internet, desde que a internet foi criada. Nenhum outro país do mundo se atreveu a redigir um voto tão absurdo quanto ele, que eu vou te mostrar. Só que está em processo de vista, vai voltar a ser votado no final desse mês. Mas o que o BCIAS, a AGU, Advocacia Geral da União, o que não tem absolutamente nada a ver com esse caso, o que ele acaba de fazer? Ele entra no STF pedindo para que o Dias Toffoli torne por liminar. O que é liminar? Dias Toffoli pega a caneta dele, ignora o voto dos outros ministros do STF e determina que o voto dele vai se tornar lei. É o STF legislando, o STF mais uma vez censurando. E aí saiu essa matéria. Governo aciona STF contra redes sociais por desinformação e cita INSS e desafio do desodorante. Sempre usando alguma pauta no momento para dizer que é importante censurar as redes sociais. Só que aí você pensa, bom, então votos do Dias Toffoli seria apenas para acabar com golpes como o INSS e esses desafios que levaram algumas pessoas a perder as suas vidas. Mas não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o voto do Dias Toffoli sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E eu vou descer para vocês e mostrar que nós estamos a um passo por liminar de censurar o Brasil. O provedor de internet também passaria a responder civilmente sem a necessidade de notificação, ou seja, sem que o judiciário precise agir. Há publicações associadas a crime como racismo, terrorismo e atentado ao Estado Democrático de Direito, dentre outras condutas descritas abaixo. Vamos ver as condutas. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Criticar o STF é interpretado por essas pessoas como um crime contra o Estado Democrático de Direito. Criticar o governo, criticar alguma entidade, alguma instituição é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, se você é uma pessoa que não gosta das decisões do STF, você pode ser banida, porque é isso que as redes sociais vão fazer. E aqui eu tenho que deixar bem claro. As redes sociais, para prevenir processos, para prevenir serem punidas
pelo judiciário a partir desse momento, elas serão obrigadas a anular o debate político. Elas serão obrigadas a deletar, excluir e banir milhões de pessoas no Brasil. Calma que tem mais. E aqui algum terrorismo, preparatório de terrorismo, e aqui embaixo, ó, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis. Então, falar qualquer coisa que possa ser interpretada como uma crítica às minorias, que para eles crítica à violência, será banido na internet. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar, preste atenção, danos ao equilíbrio do pleito e à integridade do processo eleitoral. Ou seja, criticar políticos no período eleitoral será considerado crime. O que as plataformas serão obrigadas a fazer? Banir pessoas que fazem isso. Olha, eu converso com algumas pessoas... Eu converso com algumas pessoas dessa área, dessas empresas, e eles falam que se isso acontecer, muito provavelmente as redes sociais no Brasil serão mortas. Vai ter rede social que vai preferir não trabalhar no Brasil devido ao risco, à insegurança jurídica. Isso cria uma insegurança jurídica tamanha que não vai ter rede social. Isso que você está vendo, essa decisão aqui, ó, é a reação do STF, é um jogo de cartas marcadas. Está claro que para a AGU ter feito esse pedido de liminar agora, foi um jogo de cartas marcadas com o Dias Toffoli, né? Para parecer que o Dias Toffoli está sendo provocado, e não foi uma decisão monocrática dele, que continuará sendo uma decisão monocrática, mas não foi originária dele. Então ele fala com o Bessias, aquele que levou o documento para o Lula não ser preso, lembra? O Bessias entra com esse pedido de liminar no STF, aí o Dias Toffoli pode agora, com uma caneta, que nunca recebeu um voto na sua história, e decidir acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Esta é a reação que o STF está tendo contra as sanções do Donald Trump. Você vai sancionar a gente, então nós vamos expulsar as redes sociais do Brasil. Lembrando, Google, Meta, X, são todas empresas americanas. O objetivo aqui dessa decisão que o Dias Toffoli está pensando em dar é jogar o Brasil no nível Coreia do Norte, Cuba. Vocês precisam entender a gravidade dessa decisão, desse artimanha que eles estão trabalhando. Numa canetada, o Brasil vai perder de vez a liberdade de expressão. Para você poder existir nas redes sociais, só poderá existir quem elogiar o governo, quem elogiar o STF, quem concordar com tudo que eles falam. Se você discorda em algum ponto que seja, a rede social, para não ser perseguida pelo STF, será obrigada a te banir. Lembrando, agora sim, o que pode ser desinformação virou crime mesmo. O Congresso está de joelhos. Cadê? A gente precisa urgentemente de um projeto de lei que impeça que isso aconteça. É surreal, gente. Eu tô gravando esse vídeo assim meio exaltado, porque o que está prestes a acontecer? Se o Dias Toffoli acata, e não é nem só isso, a votação voltará no final de maio, e tudo indica que os outros ministros vão votar igual. Nós estamos prestes a perder a nossa liberdade de expressão. Vocês estão assistindo os últimos vídeos de pessoas falando, pelo amor de Deus, algo tem que ser feito. Não adianta a oposição trabalhar agora, porque lá nós não fazemos a diferença, somos 100 deputados. O Congresso precisa reagir. Fale com os deputados, fale com o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. Isso aqui é surreal. Surreal o que eles estão fazendo. É a censura oficializada.